Ações da Engie, esse é o tema de hoje, senhoras e senhores, apesar de que, de acordo com as estatísticas do YouTube, é difícil a gente ter senhoras e senhoritas assistindo aqui, mas as que acompanham são as melhores investidoras do Brasil, sem dúvida nenhuma. E muitos de vocês têm me perguntado lá no Instagram se a ação da Engie está barata ou não, por que as ações estão caindo, o que a gente pode esperar da empresa nos próximos anos. A Engie soltou seus resultados recentemente, a gente vai falar disso, então já fala aí se você investe na empresa, o que você está achando dos resultados, né, e o que você espera da empresa no futuro, qual que é a ação que você quer que eu grave vídeo aqui no canal, pode deixar aí também. É uma empresa que paga bons dividendos de forma regular e sustentável, o que é mais importante, e que também tem um histórico recente de crescimento muito bom, a gente pode dizer. Mas será que as ações estão baratas mesmo? Vamos ver muita coisa aqui sobre a empresa nesse vídeo, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui e puder, é claro, deixa um like aí no vídeo que me motiva demais a seguir produzindo conteúdo aqui para você e também funciona como um termômetro para mim, para saber se vocês estão gostando e para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. E não encare em hipótese alguma esse vídeo aqui como recomendação de investimento. Esse não é o objetivo aqui do canal, né? De maneira nenhuma, nunca vai ser. A ideia é produzir conteúdo e passar informação de qualidade para vocês. Enfim, teve até uma pessoa que me perguntou lá no Instagram se a empresa está perdendo os fundamentos, né? Na minha opinião, não é para tanto, não dá para dizer, é exagero demais falar que a empresa perdeu os fundamentos, está perdendo, não é nada disso, mas eu até entendo a dúvida, principalmente de iniciantes nesse aspecto. E é verdade que os fundamentos da empresa seguem sólidos e bons no longo prazo, mas dá para dizer que eles mudaram um pouco entre aspas, tá? Não é que mudaram, só que provavelmente a gente não vai ver a empresa entregando os mesmos resultados que ela entregou nos últimos anos. Mas isso não é problema nenhum. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco da situação atual da empresa e dos resultados, por que eu considero uma empresa muito boa e continuo achando uma das melhores opções no setor, por que a Engie não deve mais crescer tanto quanto nos últimos anos, perspectivas de dividendos e o principal do vídeo, como que a empresa deve continuar gerando resultados sólidos pro acionista no longo prazo. Se você conseguir analisar qualquer empresa, conseguir responder a essa pergunta e a resposta te deixar tranquilo, você investe em qualquer empresa e dorme sossegado. E eu vou responder isso aqui para você, no caso da Engie. Essa é a parte mais importante do vídeo, não deixe de ver essa parte, pelo amor de Deus, que vai te ajudar a entender e analisar melhor qualquer empresa da sua magnífica e milionária carteira. Mas primeiro vamos dar um overview aqui nos resultados. A receita bateu 3,1 bilhões no segundo trimestre, um crescimento de 16% comparado com o mesmo período de 2020. A receita cresceu muito por conta do avanço na execução das obras dos sistemas de transmissão Gralha Azul e Novo Estado. Isso foi responsável por quase 80% desse aumento na receita. O EBITDA caiu, 4,4% na comparação com o mesmo período, mas é importante a gente sempre se ligar nos não recorrentes, que podem impactar tanto para cima quanto para baixo os resultados. No caso da Engie, ela teve não recorrente no ano passado, se a gente desconsiderar efeitos não recorrentes de impairment e ganho de ação judicial, créditos extemporâneos ali, que ela teve no segundo trimestre de 2020, a variação do EBITDA teria um efeito negativo de 63 milhões para positivo de 252 milhões, um crescimento de 19,7%. Então o EBITDA positivo na minha visão e a margem EBITDA caiu um pouco, mas nada demais, pouca coisa mesmo ali, nada que mude absolutamente nada. E o que preocupou muita gente foi a queda no lucro líquido, que foi de quase 58% ali, mas ao meu ver também não é causa de preocupação. Se a gente tirar os efeitos não recorrentes, tanto no lucro líquido do segundo trimestre de 2021 quanto em 2020, o impacto no lucro líquido ajustado foi de 166 milhões, ou seja, queda de 28% apenas entre os trimestres. O motivo da queda foi basicamente o aumento de 514 milhões em despesas financeiras líquidas. Essa foi a principal razão do resultado cair no período de comparação, entende? Um aumento ali de mais de 190% nas despesas financeiras, muito por conta de um descasamento nos índices inflacionários. Pelo amor de Deus, parece que toda empresa está sofrendo com isso. IPCA e IGPM, vocês precisam voltar esse casamento aí para a gente poder viver em paz. A empresa teve um aumento nos gastos com as concessões públicas, que são reajustados
pelo IGPM, né, dos 223 milhões de elevação sobre as concessões a pagar, 195 milhões foram fruto de variação monetária. Lembrando que os contratos dela com venda de energia também são reajustados por IPCA e IGPM, ou seja, né, é um descasamento temporário, mas ela tem uma proteção natural de longo prazo para dívidas e obrigações indexadas a esses índices de inflação. Mas a Engie já chegou até a informar que pretende solicitar, né, uma mudança de indexador. Tá? A medida é prevista nas regras de regulação do regulador e já foi feita inclusive no passado. Com relação ao endividamento, está tranquilaço, a dívida bruta não aumentou, a dívida líquida também não aumentou e a dívida líquida em relação ao EBITDA permaneceu no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2020. Um prazo médio de dívida de 7 anos. A dívida não é cara, mas uma coisa que vale a pena destacar, né, é que o custo médio ponderado da dívida no fim desse trimestre foi de 11,2%, que era de 5,8% no fim do segundo trimestre de 2020. Esse aumento em relação ao anterior foi causado pela alta do IPCA no período e também pelos novos contratos para financiamento dos projetos em construção, que representam 70% do total da dívida da Engie. A empresa segue com os seus investimentos, mas o plano de investimentos para os próximos exercícios é bem abaixo da média da empresa nos últimos anos. E isso tem a ver com o que a gente pode esperar da empresa nos próximos anos também. Beleza? Agora eu entendi a situação da Engie, Badu, mas como que ela vai gerar valor para mim? Colocar dinheiro no bolso do acionista, no caso, no meu. Vamos lá, vamos falar disso agora, mas antes, por favor, certifique se você já está inscrito aqui. Se você não estiver, se inscreva, por favor. E vamos lá, esquece qualquer risco ou fator sazonal que possa estar impactando, que possa estar acontecendo. Crise hídrica pode impactar, tributação dos dividendos também pode impactar e isso também pode estar fazendo as ações sofrerem um pouco. Essa aqui é a minha opinião geral sobre o momento da Engie e o que a gente pode esperar dela. Então apruma o corpinho aí que eu vou entregar o ouro, né, do vídeo aqui agora, como sempre. E gerar valor é o seguinte, pessoal, uma empresa gera valor de duas formas, através de dois meios. O primeiro é o crescimento, a empresa precisa crescer receitas, lucros. E a outra causa da geração de valor é uma boa rentabilidade, de preferência que ela aumente ao longo do tempo se ela conseguir. Eu estou falando do retorno sobre o patrimônio, o ROI, e o retorno sobre o capital investido também, o famoso ROIC. Não sei se você conhece, estive com ele ontem, né? Tá passando por um momento meio difícil, por uma crise aí, mas espera aí que eu vou ligar o Badu Tradutor aqui agora para você. A criação de valor no longo prazo vem do aumento da geração de caixa da empresa, sempre, que é resultado do crescimento da operação, né, e do retorno que ela consegue obter. E claro, também da capacidade que a empresa tem de sustentar esses dois fatores ao longo do tempo. Olha a VEG aí, a empresa tem um ROIC absurdo e retém metade do lucro e reinveste essa taxa. Se eu tivesse certeza que ela ia manter esse ROIC nos próximos 50 anos, eu só comprava ações da VEG para sempre na minha vida. Crescimento você sabe o que é, né? O crescimento das receitas, dos lucros, enfim. E o ROIC, charado meu amigo que eu vi ontem, lembra? É o retorno sobre o capital investido. Quer fórmula? Então toma a fórmula aí para você. ROIC é a divisão entre lucro operacional depois dos impostos no PLAT e o capital investido, imobilizado, capital de giro, essas coisas, né? O capital total investido pela companhia. Mas você não é contador e nem nerd, né? Não precisa decorar isso daqui. ROIC, basicamente, mede a capacidade da empresa de usar e alocar o capital nas suas operações e obter retorno. Quanto maior, melhor, desde que a empresa não esteja fraudando, é claro, né? Se você lembrou de alguém aí, deixa nos comentários. E por que isso é importante? Quando a empresa tem um ROIC de respeito, ela precisa reinvestir menos capital para entregar o mesmo nível de crescimento que ela teria que ter se ela tivesse um ROIC menor, porque ela sabe usar o capital com mais eficiência. O crescimento da receita e dos lucros de forma absoluta é legal, mas não é tudo e às vezes pode não significar nada. Esquece crescimento um pouco aqui, sempre que o ROIC aumentar, né, o valor do negócio também aumenta. Mas se a receita e o lucro estão crescendo, não significa que a empresa está gerando valor obrigatoriamente. Dependendo do valor do ROIC, a empresa pode crescer e até destruir valor. Uma empresa ela só gera valor quando o ROIC é maior do que o custo do capital, que é o retorno exigido por quem está financiando esta bagaça desse negócio, sabe? Os sócios e credores. Quando o ROIC é menor do que o custo de capital, crescer só vai fazer a empresa destruir valor. Anote isso aí. Eu poderia citar aqui várias empresas que cresceram receitas e depois quebraram, né? E você ia ficar surpreso. Já quando o ROIC é maior do que o custo de capital, aí sim crescer é bom. E se o ROIC é igual ao custo de capital,
crescer não vai mudar muita coisa. Pode até ser benéfico do ponto de vista de ganho de market share, aumento da segurança do negócio em si por conta disso, mas para a empresa do setor elétrico em si isso não representa tanto benefício. Empresas com um ROIC elevado estão certas de buscar crescer, desde que elas consigam manter esse ROIC num bom patamar. E foi o que a Engie fez nos últimos anos. Um jeito prático de a gente perceber isso é que as receitas e lucros da empresa cresciam mais lentamente até 2016. De 2016 para cá cresceu muito mais. E como que ela cresceu? Basicamente, a Engie cresceu tomando dívida. De 2016 até 2020, eles investiram 19 bilhões com alavancagem de 82%. Pode ver que os ativos e passivos da empresa cresceram muito e o patrimônio líquido dela quase não mudou muita coisa. Quer ver outro sinal bem nítido dessa característica da empresa? O ROI da Engie, retorno sobre o capital do acionista ali, cresceu bastante nos últimos anos, enquanto o ROIC permaneceu na média. Ela cresceu com o capital de terceiros a custo baixo, aumentando os lucros e distribuindo bons dividendos. Só que agora ela não tem mais espaço assim, mas tanto espaço para crescer se endividando. Mas ela quer manter a sua rentabilidade alta, obviamente. E aí a gente precisa falar de uma coisa que é muito importante. O ROI, que é o ROI da empresa, não é o mesmo retorno que os acionistas recebem. E claro que não. Cada um pagou um preço diferente naquela ação ali. Não importa o quão rentável seja um negócio, se tu pagar caro demais nele, entendeu? Se a empresa consegue seguir superando as expectativas, o mercado continua acreditando que o crescimento é sustentável e as ações tendem a subir. E cada vez que uma ação sobe de preço porque o mercado acredita que ela vai seguir se superando, é claro que a empresa vai precisar seguir crescendo ainda mais para atender a essas expectativas do mercado. Mas é difícil para uma empresa seguir crescendo e mantendo um bom nível de retorno por vários e vários anos e décadas. É quase impossível para uma empresa do setor elétrico entregar resultados em um ritmo de crescimento cada vez maior por anos, sem precisar dar uma segurada, uma desacelerada ali em alguns momentos. Isso tem a ver com as características do próprio setor. Não é que nem uma ou outra dessas grandes big techs que vem conseguindo surpreender até os mais otimistas aí do mercado. E parece que é isso que vai acontecer com a Engie a partir de agora, o que está acontecendo com a empresa. A empresa ela não tem mais tanto espaço para crescer através de dívidas. Existe uma competição também muito grande nos leilões atuais para novas concessões e eles são bem exigentes com relação a isso. Justamente por isso que a empresa vem entregando um ROIC muito bom nos últimos anos. E por esse alto nível de retorno que a empresa costuma entregar, ela provavelmente não vai sustentar o ROIC e o crescimento que ela obteve nos últimos anos nos próximos, tá? É um ou outro. Se ela optasse por se endividar ainda mais, a dívida ficaria mais cara e o ROIC diminuiria. E como a gente viu, não adianta muita coisa isso daí. Então a empresa deve crescer menos e por isso eu espero dividendos muito bons nos próximos anos da empresa, mas não mais o mesmo nível de crescimento. A empresa tem muito dinheiro em caixa, a gente precisa lembrar disso. A remuneração com as concessões de transmissão vai aumentar, mas a capacidade instalada e a venda de energia em geração vai ter um aumento mais tímido e gradual. Você pode esperar isso daí. Ela deve apresentar, sim, um aumento nos resultados, um crescimento menor do que nos últimos anos, mas ainda assim um crescimento e dividendos atrativos nos próximos anos também, bem atrativos. Até que a empresa, caso queira, é claro, isso está fora do nosso controle, tome fôlego e inicie novamente outra fase de crescimento através de endividamento mais saudável. E como o mercado enxerga isso, é natural correções ou que a ação ande de lado por algum tempo. Mas a empresa segue sendo uma empresa, uma das melhores e mais geridas do setor, uma das melhores opções para se carregar no longo prazo, na minha opinião. Só está entrando num ciclo, um momento ali um pouco diferente do que ela vinha vivendo nos últimos anos. Não vai ser o Messi, o Cristiano Ronaldo da sua carteira, nem na minha provavelmente, mas é um bom defensor, um bom volante ali. Sigo acionista e despreocupado. Essa é a minha opinião, meus amigos. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!